Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Melissa e eu vou ajudar você mais um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre fatores que deslocam equilíbrio. Vamos lá? Então, olha lá, a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre fatores que são responsáveis por deslocar o equilíbrio. Ou seja, vamos falar um pouco sobre o princípio de Le Chatelier. Quando se aplica uma força externa num sistema que já está em equilíbrio, esse sistema se ajusta de modo a reduzir ao mínimo essa alteração. Vamos entender melhor isso? Vamos entender como que cada fator é responsável por deslocar um equilíbrio? Então, olha lá. Vamos supor que eu tenha essa reação. A mais B em equilíbrio com C e D, sendo Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho os coeficientes da reação. Nesse sentido, a gente tem a reação direta com velocidade V1 e nesse sentido, a gente tem a reação inversa com velocidade V2. Vocês devem lembrar que quando a reação atinge o equilíbrio, a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Então, a gente tem que V1 é igual a V2 no equilíbrio. E quando a reação está no equilíbrio, a tendência é de ficar em equilíbrio para sempre, ou até que algum fator externo altere esse equilíbrio. E a gente vai ver quais são esses fatores que podem alterar o equilíbrio. Primeiro fator que a gente vai ver, concentração. Como será que a concentração pode alterar o equilíbrio? Bom, em primeiro lugar, a gente vai lembrar como é que a gente escreve a fórmula da velocidade V1 e V2 em função da concentração dos reagentes. A velocidade da reação direta é uma constante, vou chamar de K1, esse K, lembrando, é minúsculo, que multiplica a concentração de cada reagente, A e B, elevado aos coeficientes, Azinho e Bzinho. Como é que fica a expressão da velocidade V2? V2 igual a uma constante, vou chamar de K2 para diferenciar da constante da reação direta, que multiplica a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Agora, se eu aumento a concentração de A, meu sistema estava lá em equilíbrio, lembrando que o equilíbrio existe num sistema fechado, eu vou lá, eu abro o meu equilíbrio, né, o meu sisteminha, e adiciono mais A. Eu aumento a concentração de A. O que vai acontecer? No equilíbrio, V1 era igual a V2. Se eu coloco mais A, o meu V1, a velocidade da reação direta, vai ficar maior do que a velocidade da reação inversa. O que significa isso? Que o equilíbrio agora vai ser deslocado no sentido da reação direta, tá? Então, olha aqui, ó, deslocado no sentido da reação direta. É comum a gente usar o termo deslocado para a direita. Direita no sentido da reação direta. Deslocar para a esquerda no sentido da reação inversa, tá? O certo seria a gente falar, é deslocado no sentido da reação direta, é deslocado no sentido da reação inversa. Mas é comum a gente ver
Deslocar para a direita, deslocar para a esquerda. Vamos fazer a mesma coisa com B. Eu vou aumentar a concentração de B. O que vai acontecer? De novo, o meu V1 vai ficar maior do que V2. Tá? Se eu aumentar a concentração de B, o V1 vai ficar maior. E se o V1 vai ficar maior, o que significa? Que o equilíbrio também vai ser deslocado no sentido da reação direta. Ou seja, vai ser deslocado para a direita. E se eu aumento a concentração de C? Agora, se eu aumento C, quem vai ficar maior é V2. Então, agora o V2 é que vai ficar maior do que o V1. Então, se V2 está maior do que V1, significa, ó, V2 maior que V1, significa que o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação inversa. Ou seja, ele vai ser deslocado para a esquerda. Lembrando que não é a melhor forma da gente falar. Agora, se eu diminuo a concentração de A, então antes era igual, V1 e V2. Se eu diminuir A, meu V1 agora ficou menor do que V2. Se o V2 ficou maior, vai ser deslocado para onde? Também no sentido da reação inversa. Também vai ser deslocado para a esquerda. Então, a ideia é a seguinte. Enquanto estava no equilíbrio, a gente tinha as duas reações direta e inversa acontecendo com a mesma velocidade. Aí, eu aumentei a concentração do reagente, ele desloca para formar mais produto. Se eu aumento a concentração do produto, ele desloca para formar mais reagente. Se eu tiro o reagente, ele desloca para formar mais reagente. Se eu tiro o produto, ele desloca para formar mais produto. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos pensar agora como que a temperatura também é responsável por deslocar o equilíbrio. Por exemplo, vamos supor que eu tenha essa reação aqui, ó. Nitrogênio mais hidrogênio em equilíbrio com amônia, 2-GNH3. E aí o exercício fornece, por exemplo, que essa reação tem ΔH negativo. O que significa eu falar que o ΔH é negativo? Significa que a reação direta tem ΔH negativo. Significa que a reação direta, ela é exotérmica. Logo, a reação inversa, ela vai ser endotérmica. Então, como é que eu descobri que a reação direta era exotérmica? Porque o ΔH é negativo. E quando eles dão o ΔH, eles sempre dão o ΔH da reação direta, tá? Então, a reação inversa, ela é endotérmica. Bom, se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer qual reação? Qual reação precisa de calor para acontecer? Qual reação que absorve calor? Não é a reação endotérmica? Então, toda vez que eu aumentar a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação endotérmica.
Eu não posso falar, toda vez que eu aumento a temperatura, eu desloco para a direita ou para a esquerda. Não. Quando aumenta a temperatura, desloca no sentido da reação endotérmica, que é aquela que precisa de calor, é aquela que absorve calor. E se eu diminuir a temperatura? Se eu diminuo a temperatura, eu favoreço a reação que não precisa de calor. Eu favoreço a reação que libera calor. Então, se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação exotérmica. Tá? Então, sempre assim, aumenta a temperatura, desloca para o lado da endo. Diminui a temperatura, vai deslocar para o lado da reação exotérmica. Agora, qual é endo, qual é exo, vai depender do ΔH da reação. Certo? Próximo fator que altera o equilíbrio. Pressão. Como será que a pressão é responsável por deslocar o equilíbrio? Então, de novo, vou pegar a mesma equação aqui, ó. N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2NH3. Quantos volumes a gente tem do lado dos reagentes? Quantos volumes a gente tem do lado dos produtos? A gente considera os coeficientes das espécies gasosas, tá? A gente só considera o que for gás, ok? Então, aqui eu tenho 1N2 e 3H2. Então, a gente tem um total de 4 volumes do lado dos reagentes e 2 volumes do lado dos produtos. O que acontece se eu aumento a pressão? Se eu aumento a pressão, pensa, por exemplo, numa seringa, tá? Você tem lá a sua seringa e você começa a aumentar a pressão, aumentar a pressão, aumentar a pressão. O que acontece com o volume? O volume diminui? Então, quando a gente aumenta a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido em que ocorre contração de volume. Ó, o equilíbrio é deslocado no sentido de menor volume. E se eu diminuir a pressão? Se eu diminuo a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de maior volume. Então, vamos pensar nesse nosso equilíbrio. Se eu diminuo a pressão, ele vai para o lado de maior volume. Nesse caso, seria para a esquerda ou para a direita? Onde tem maior volume? No sentido da reação inversa. E se eu aumentar a pressão? Se eu aumento a pressão, vai deslocar para o lado de menor volume, que nesse caso, o 2 é menor do que o 4. Então, ele vai deslocar no sentido da reação direta. Então, vamos revisar, antes de falar mais algumas coisinhas, vamos revisar esses 3 fatores. Concentração. Se eu aumento a concentração do reagente, ele vai ser deslocado para formar mais produto. Se eu aumento a concentração do produto, ele é deslocado para formar mais reagente. Se eu tiro o reagente, ele é deslocado para formar mais reagente. Se eu tiro o produto, ele é deslocado para formar mais produto. Temperatura. Se eu aumento a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação endotérmica.
E se eu diminuo a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação exotérmica. E pressão? Se eu aumento a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido em que ocorre contração de volume, ou seja, para o lado de menor volume, menor coeficiente de gases. E se eu diminuo a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado de maior volume. Até aí, tudo bem? Até aí, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá, né? Tá mais claro, não tá? Agora vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha essa reação aqui. E a gente trabalha, por exemplo, numa indústria que produz amônia. E eu quero produzir mais amônia. Eu quero que o equilíbrio seja deslocado para a direita. O que será que eu posso fazer para o equilíbrio ser deslocado para a direita? Vamos pensar em termos de concentração, em termos de temperatura, em termos de pressão? Então vamos lá. Em termos de concentração, se eu quero produzir mais produto, eu tenho que aumentar a concentração do reagente. Eu posso ir lá e adicionar mais N2, ou eu posso ir lá adicionar mais H2. Então, se eu adiciono mais reagente, vai deslocar para o lado do produto. Ou ainda, conforme vai formando amônia, eu vou lá e vou retirando amônia, porque se eu diminuo a concentração do produto, o equilíbrio é deslocado para formar mais produto. Então, se eu quero que desloque para a direita, se eu quero que desloque no sentido da reação direta, se eu quero que desloque no sentido de produto, ou eu coloco mais reagente, ou conforme o produto vai sendo formado, eu vou tirando. Então, em termos de concentração, a gente pode fazer isso. Em termos de temperatura, eu estou querendo que o equilíbrio seja deslocado no sentido de qual reação? Eles deram para a gente o ΔH negativo. Se o ΔH é negativo, é porque a reação direta tem ΔH negativo. A reação direta, ela é exotérmica, certo? Se eu quero que desloque para o lado da reação exotérmica, eu tenho que fazer o que com a temperatura? Eu tenho que diminuir a temperatura. Então, para que desloque no sentido da reação exotérmica, eu preciso diminuir a temperatura. E agora vamos pensar em termos de pressão. Para a gente falar de pressão, a gente tem que ver os volumes, os coeficientes dos gases. Eu tenho 4 volumes do lado dos reagentes e aqui tem 2 volumes do lado dos produtos. Como eu quero que desloque no sentido de menor volume, eu tenho que fazer o que com a pressão? Se eu quero que desloque para o lado de menor volume, eu preciso aumentar a pressão. Certo? Então, tudo isso pode ser feito para deslocar o equilíbrio para a direita, para deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta, para aumentar o rendimento da amônia. Agora, vamos pensar nisso graficamente. No comecinho só tinha reagente, N2 e H2, que vão diminuindo com o tempo, NH3 vai aumentando. Nesse primeiro momento, atingiu o equilíbrio, porque na hora que atinge o equilíbrio, as concentrações ficam constantes. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, ó, eu vou adicionar mais N2. Então, olha aqui. Nesse determinado momento, eu fui lá e adicionei mais N2. É assim que a gente representa essa adição, tá? O que vai acontecer se eu adicionar mais N2? O N2 e o H2 vão reagir para formar mais NH3. Então, o N2 vai diminuir. Então, olha aqui, ó. N2 vai diminuir.
até ficar constante novamente. O H2, que é reagente, também vai diminuir até um novo equilíbrio ser estabelecido. E o NH3, como eu estou adicionando mais reagente, está deslocando para o lado do produto, então o NH3 vai aumentar e vai ficar constante novamente, porque vai atingir um novo equilíbrio. E se eu não fizer mais nada, a tendência é de ficar em equilíbrio para sempre. Ou até que algum outro fator altere esse equilíbrio. Para finalizar, vamos falar sobre constante de equilíbrio. O que é a constante de equilíbrio? Vocês lembram da fórmula da constante de equilíbrio? Concentração dos produtos, no caso aqui NH3, ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes, todos elevado aos coeficientes. Então, fica NH3 ao quadrado dividido pela concentração do N2 vezes a concentração do H2 ao cubo. Agora, vamos pensar o seguinte. Quando eu adicionei mais N2, o equilíbrio foi deslocado para a direita, aumentando a quantidade de NH3. Se aumenta a quantidade de NH3, será que eu posso falar que essa constante vai aumentar? Repetindo, ó. Adicionei mais N2. Se eu coloco mais reagente, o equilíbrio é deslocado para o lado do produto. Então, vai aumentar a quantidade de NH3. N2 e H2 vão ser consumidos. Então, será que eu posso falar que essa constante vai aumentar? Não. O que é isso? É uma constante. E ela é constante, portanto, ela não varia. A única maneira de se alterar o valor de uma constante, seja ela Kc, Kp, qualquer constante, tá? É mexendo com a temperatura. Então, olha aqui, ó, só varia com a temperatura. Certo? E um dos fatores que vocês viram que também é responsável por aumentar a velocidade da reação é o catalisador. Mas o catalisador, ele não desloca equilíbrio. O catalisador só vai fazer com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Mas depois que já está em equilíbrio, o catalisador não desloca. Aqui, em termos da constante, se eu calcular a constante usando esses valores no equilíbrio, ou se eu calcular a constante usando esses valores no equilíbrio, a constante vai ser a mesma, porque aqui eu não mexi com a temperatura, aqui eu adicionei mais N2. Se eu provocar o deslocamento de equilíbrio por alteração da temperatura, aí sim a constante vai mudar. Certo? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like e compartilhe com os amigos. Super beijo para vocês. Tchau, tchau.